vamos chegar num nível de acidez nos oceanos no final desse século que não existe há 25 milhões de anos. Essas populações, essas plantas, esses animais, não encontram nicho, porque mais abaixo nós temos outras cortinas, outros filtros que impedem o seu deslocamento. A gente precisa de muitas pessoas pensando e a gente precisa cada vez mais de investimento na ciência, que realmente é o que nos vai guiar nessa difícil jornada que a gente tem pela frente. Bem-vindos à websérie Futuro dos Oceanos 2020, uma iniciativa da Scientific American Brasil e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, ligada ao Instituto de Estudos Avançados e ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. A websérie Futuro dos Oceanos pretende promover diálogos amplos e profundos sobre temas cruciais relacionados ao futuro dos oceanos. Essa série pretende ouvir diferentes tipos de profissionais e de pessoas, desde as áreas das ciências humanas, das ciências oceanográficas, mas também os usuários dos oceanos, que podem trazer inputs, contribuições muito importantes para que a gente entenda a complexidade desse tema. No episódio anterior, discutimos a temática das mudanças climáticas, que é o tema que a gente vai tratar hoje aqui também, mas sobre o ponto de vista dos eventos extremos. Essa série vai ter 12 episódios sobre vários temas relacionados a essa grande discussão que queremos trazer sobre os oceanos. E todos os episódios vão estar disponíveis nos sites e no YouTube da Cátedra e da Scientific American Brasil. Bom, quando a gente fala de elevação da temperatura do planeta e da temperatura da água do mar, dentro do contexto das mudanças climáticas, a gente tem um desdobramento, um raciocínio um pouco diferente daquele que a gente teria, o que a gente tem quando fala dos eventos extremos. Então, são componentes diferentes, complementares dessa discussão. E é isso que a gente vai trazer hoje aqui, para discutir como que a temperatura do planeta, a temperatura dos oceanos, ou do oceano, uma vez que a gente tem um grande oceano unificado, integrado, como que essa temperatura tem mudado e quais são os rebatimentos dessas mudanças para a biodiversidade, para as atividades humanas e para o próprio planeta. Para discutir essa temática, temos aqui nossos convidados, Carlos Nobre, Beatriz Padovani e Paulo Horta. Queria dar as minhas boas-vindas a vocês, dizer que é um enorme prazer ter vocês aqui, e eu creio que a gente vai ter uma discussão muito robusta, muito interessante e muito rica em termos do que a gente pode entender sobre essa temática. Vou fazer uma breve apresentação dos participantes, dos convidados, e depois a gente começa o diálogo. Bom, Carlos Nobre é climatologista, pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Dedicou a maior parte da sua carreira científica à Amazônia, que vocês vão ver tem muita relação com o mar. Implantou e coordenou o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, que muita gente conhece. Criou o Centro de Ciência do Sistema Terrestre e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Foi secretário nacional de Política de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e presidente da CAPES. Participou de vários dos relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, inclusive o 4º relatório, que foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Beatriz Padovani tem doutorado em Biologia Marinha pela James Cook University, na Austrália, e é professora em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem trabalhado em vários temas da ecologia marinha, incluindo ecologia de populações, especialmente recursos pesqueiros, ecologia da paisagem marinha tropical, pesca artesanal e conservação marinha. É membro de grupos de especialistas da União Internacional para a Conservação da Natureza, para avaliação de espécies marinhas, e foi membro do grupo de especialistas da primeira avaliação global dos oceanos pela ONU. Paulo Horta
é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, onde vem pesquisando o efeito das mudanças climáticas em ecossistemas marinhos nos últimos 10 anos. Seus estudos têm se concentrado sobre as interações dos estressores globais, como aquecimento e acidificação dos oceanos, e locais. Atuou como pesquisador sênior na University of Plymouth, no Reino Unido, e no Centro de Ciências do Mar, em Portugal, e como especialista na avaliação global dos oceanos, no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima e na Comunicação Nacional sobre Mudança do Clima. Bem-vindos, e para começar essa discussão que vai ser, desculpe o trocadilho, quente, né, no sentido da riqueza da perspectiva que a gente vai trazer, eu queria pedir para o Carlos explicar um pouco para a gente essa relação das atividades humanas, da temperatura da atmosfera e o rebatimento disso no aquecimento da água do mar. Como que isso acontece para que a gente tenha, então, uma base para entender como que a gente pode, então, perceber os desdobramentos desse fenômeno no ambiente marinho. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Turra. Muito obrigado por estar nesse debate. É muito importante. O planeta é coberto na sua superfície por 71% de oceanos. Então, de fato, os oceanos são os que controlam muito do comportamento biogeofísico do planeta e biogeoquímico do planeta. Quase toda a população humana vive longe dos oceanos, vive nos continentes, mas, de fato, nós precisamos entender sempre o que acontece com os oceanos. Então, o que é o aquecimento global? O que é esse desequilíbrio que provoca o aquecimento global? É muito simples de descrever qualitativamente que nós estamos injetando gases, chamados gases de efeito estufa, na atmosfera, numa quantidade muito maior do que a atmosfera consegue se livrar. Então, nós jogamos dióxido de carbono, queima de combustíveis fósseis, jogamos metano, muito emissão de ruminantes, de bois, de cabras, ovelhas, e também na perda da exploração de petróleo vaza um pouco de metano. Jogamos óxido nitroso dos produtos de fertilizantes agrícolas e também de produções industriais e vários outros gases. Então, esses gases, a gente consegue só eliminar da atmosfera cerca de 50 e poucos por cento. 44% de todos esses gases ficam na atmosfera. E o que acontece? A propriedade física desses gases é absorver radiação térmica. É uma propriedade quântica. O calor está tentando sair para o espaço e o gás carbônico, por exemplo, absorve aquele pouquinho de radiação térmica, a gente chama quântica, e remite para baixo também. Então, permanentemente, a superfície está recebendo não só radiação solar, mas também essa radiação térmica de todos esses gases, que têm pequenas quantidades na atmosfera, mas são os que regulam o balanço térmico do planeta, né? Se não fossem esses gases, todos os oceanos estariam congelados, a temperatura média da superfície seria menos 18, menos 19 graus. Então, a vida existe por causa desses gases, porque eles, ou pelo menos a vida poderia existir num planeta congelado no fundo dos oceanos, mas seria uma vida muito diferente. Talvez não houvesse evolução para chegar nas espécies como nós. Então, desde a Revolução Industrial, nós estamos aumentando a quantidade desses gases na atmosfera, e eles ficam emitindo essa radiação térmica para baixo, isso que faz o aquecimento global. Só que tem uma grande diferença quando essa radiação a mais que chega na superfície, a radiação térmica, ela encontra o continente e ela encontra os oceanos. Quando ela encontra o continente, ela encontra a vegetação, ela encontra solo. Essas são substâncias que, vamos dizer assim, a capacidade térmica, o chamado calor específico, é muito menor. Então, elas absorvem rapidamente e a temperatura aumenta. Nos oceanos é muito mais complexo. Essa radiação térmica está chegando nos oceanos. Primeiro, a água é a substância que tem o maior calor específico, quer dizer, ela é a que mais absorve calor sem aumentar a temperatura. Mas esse não é o fenômeno mais marcante.
O fenômeno mais marcante é que esse calor chega na superfície e ele tem que lentamente migrar para... O oceano tem uma profundidade média de 4 quilômetros no planeta. Então, esse calor extra que está chegando dos gases de efeito estufa, primeiro ele se equilibra com o que nós chamamos a camada de mistura. 100, 200, até 300 metros, que essa água é bem misturada pelo vento. Ali, esse equilíbrio se dá na faixa de 20 a 30 anos. Então, esse é um primeiro fato super importante. Por que nós podemos dizer que o planeta vai continuar a aquecer por 20, 30 anos em cima do que nós já jogamos de gás de efeito estufa? Porque esse é o tempo que leva para essa camada se equilibrar. Então, tudo que nós já jogamos já está garantido o aquecimento por 20, 30 anos, não tem mais volta. Mas depois esse calor vai se dissipando. Os estudos mostram que o sinal desse calor já chegou a 700, 800 metros. Mas está muito longe ainda do equilíbrio total dos 4 quilômetros. Então, essa é a razão principal do risco do aquecimento global. É o fato que o gás carbônico tem um tempo de vida na atmosfera de 150 anos e que os oceanos vão levar centenas e centenas de anos para totalmente se equilibrar. Portanto, tudo que nós jogamos na atmosfera hoje, os oceanos vão dar uma enorme memória. O aquecimento global está comprometido por décadas, rapidamente, até estabilizar os primeiros 100, 200 metros, a camada bem misturada, e por séculos até esse calor se dissipar dentro de todo o oceano. É esse que nos faz muito preocupados com o aquecimento global. Não é uma coisa como uma solução qualquer que você acha uma solução de engenharia e o problema desaparece. O problema vai estar com muitas gerações no futuro e só esse fator já significaria, com tudo que nós lançamos na atmosfera hoje de gases de efeito estufa, significaria que o nível do mar podia subir, que se a gente milagrosamente, a partir de amanhã, parasse de emitir zero, nunca mais emitimos uma molécula de gás de efeito estufa, o aquecimento do oceano e, portanto, a expansão térmica da água e também o derretimento de geleiras garantiria que o nível do mar continuaria subindo por muitos séculos, por mais de um milênio, e poderia subir só nesse fator 1,5 metro, 2 metros. Então, é isso a importância de entender os oceanos, e os oceanos nos chamam a atenção. Temos que atuar e reduzir as emissões imediatamente se nós não quisermos realmente transformar o nosso planeta. Obrigado, Carlos. Eu acho que sua fala deixa muito clara a origem do problema nas atividades humanas. Ele também deixa muito claro como que isso acaba tendo um rebatimento na atmosfera e no mar e as possíveis consequências disso. Mas o mais importante, eu acho, que a gente extrai dessa sua fala é essa preocupação, essa ideia da magnitude temporal do fenômeno. Eu acho que isso é uma coisa que não está necessariamente claro na cabeça das pessoas, de entender que essas ações elas se perpetuam apesar do estímulo, se a gente pode chamar assim, né, inicial, se ele fosse cessado. Então é muito importante que as pessoas entendam que, embora elas não estejam sentindo isso hoje, o fenômeno está acontecendo. Eu estou fazendo essa intervenção para justamente deixar isso bastante enfatizado, né? E também passar a palavra para a Beatriz e para o Paulo, porque obviamente, né, como o Carlos falou, os oceanos acabam então assimilando esse calor e ajudando a diminuir essa temperatura da atmosfera e a equilibrar isso, mas esse efeito é longo, né? Então, nesse meio tempo, os oceanos talvez tenham duas funções, né? Uma é ajudar a não ter tanta emissão, né? E aí eu vou dar a palavra para vocês falarem um pouco dos manguezais, dos estoques de carbono, mas também a gente vai começar a sentir os efeitos desse aquecimento na biodiversidade. Como que a gente pode pensar essa questão ainda nessa perspectiva da geração? Como os ambientes marinhos são importantes na perspectiva de reduzir ou controlar um pouco esse aumento da temperatura? Acho que pegando a linha daquilo que o Carlos falou, né, é muito importante que a gente também vislumbre nesses ambientes que estão retendo carbono. À medida que nós temos o processo de aquecimento global,
nós estamos comprometendo a capacidade biológica, ecológica que esses ambientes têm de reter esse gás. Ou seja, nós estamos comprometendo de uma maneira muito importante a capacidade que os oceanos têm de mitigar o processo de aquecimento. E isso insere nas previsões de aquecimento uma preocupação muito grande, que é um ciclo de vícios, né? Ou seja, à medida que nós perdemos esses ambientes por efeitos diretos do processo de aquecimento ou indiretos da ocupação, especialmente dos ambientes costeiros, nós estamos, portanto, reduzindo a capacidade de anos e de diferentes ecossistemas de manter esse gás aprisionado, seja dentro dos organismos, seja nos sedimentos, seja nos ambientes como um todo. Portanto, o processo de aquecimento, especialmente aquele já vivenciado, né, ou seja, o aquecimento vivenciado desde a Revolução Industrial até aqui, e aquele que talvez é mais sensível aos ambientes agora e perceptível para todos nós, que é aquele relacionado às ondas de calor, né, onde nós temos extremos de temperatura que ultrapassam muito as médias históricas de diferentes regiões. É nesses momentos que a gente vê a magnitude que esse problema pode assumir agora, e se fizermos, portanto, uma projeção para daqui a pouco, nós, de fato, vamos estar falando de um colapso planetário, se nada for feito, né? Os manguezais representam, por exemplo, né, dessas formações vegetais, das florestas costeiras, um ambiente que tem um grande estoque de carbono sob a superfície. Ou seja, quando nós olhamos para uma floresta de manguezal, é muito importante, sem dúvida nenhuma, valorizar aquilo que está acima do solo. É aquilo que nós vemos, é aquilo que muitas vezes nos sensibiliza, não é? Porque é ali que as aves sentam, ali que as aves cantam, não é? Então, ali é de fato aonde nós encontramos aconchego para os nossos olhos, né? Mas debaixo daquelas árvores, nós temos um sedimento, uma lama. Ela tem um valor muito grande para nós humanos. Por mais que ela não cheire muito bem, ela é muito importante porque ela retém muito carbono. Ela representa um sistema anóxico que tem uma grande capacidade de reter carbono. Apesar dela ser escura e mal cheirosa algumas vezes, ou o cheiro não ser agradável para os nossos narizes, ela é conhecida como um ambiente azul, the blue carbon. Esses ambientes de carbono azul são muito valiosos para nós, e nós devemos, né, construir mecanismos para valorizar a conservação de ambientes como as florestas de manguezal, ambientes como os bancos de gramas marinhas. Para quem ainda não mergulhou, vale muito a pena, lá na casa da Beatriz ou ali perto, mergulhando em ambientes muito rasinhos, com uma máscara e um snorkel, vocês vão se deparar com gramas, bancos de gramas submersas que ficam quietinhas. Muitas vezes nós não conhecemos, porque não são badalados como os recifes da Beatriz, mas são super importantes, assim como os manguezais, são super importantes também por seus papéis ecológicos, por ser base da cadeia trófica, mas também por reter muito carbono atrelado aos seus sistemas de raízes, que estão debaixo da terra, estão segurando todo esse carbono que é derivado de uma vida muito intensa desses sistemas costeiros, né? Então, todos esses sistemas, ou esses ecossistemas, têm papel fundamental nesse balanço do dióxido de carbono, que, como o Carlos muito bem disse, é o responsável
pelo controle do sistema climático, né? Eu gosto muito de vislumbrar o nosso planeta de longe. Hoje que a gente tem aí as imagens do Hubble, né? Que nós temos imagens que nos observam do lado de fora dessa nossa atmosfera. Eu acho que isso é muito importante, porque isso representa um pouco a magnitude da nossa existência, né? Nós estamos atrelados a uma atmosfera que, considerando o volume do planeta, considerando a superfície do nosso planeta, é uma atmosfera muito estreita. Nós estamos, de fato, dependentes de uma finíssima camada que é rica em oxigênio, que tem, então, portanto, limites de temperatura muito estreitos que permitem a vida como nós a conhecemos. Esses cenários que o Carlos muito bem descreveu estão comprometendo esse volume de ar do qual nós dependemos. E é esse oceano que representa a cobertura. Se a gente considerar o oceano o maior ecossistema que o planeta tem, porque cobre cerca de 70% da nossa superfície, nós vamos ter, portanto, esse grande ambiente responsável pela manutenção do equilíbrio dessa camada muito fina que cobre esse planetinha que é o nosso grande abrigo nessa viagem interplanetária que a gente está fazendo. Então, eu acho que é um pouco disso que nós temos que valorizar. O que você acha, Beatriz? Eu concordo, Paulo, muito bem falado. E uma outra questão super importante também é o estado que esses ecossistemas, né, que você muito bem descreveu, que absorvem carbono, que são responsáveis por biodiversidade, por segurança alimentar, por uma série de bens e serviços, estão ao sofrerem esses efeitos de aumento de temperatura, né? Esses ambientes não estão bem preservados. A gente tem um cenário histórico, né, de degradação de ambientes costeiros, onde a gente tem a maioria da nossa população, isso é no mundo inteiro e no Brasil também. A zona costeira é uma zona de concentração de populações e também de desenvolvimento de agricultura, de uma série de atividades que vem degradando e diminuindo, por exemplo, a Mata Atlântica, os manguezais, né, e, por consequência, esses ambientes que estão dentro do mar. Paulo descreveu gramas marinhas, né, essas pradarias de fanerógama, a gente tem os recifes de coral também, esses ambientes estão todos interconectados. Esses ambientes oferecem proteção à linha de costa e, ao mesmo tempo, nós estamos degradando. Então, o efeito da mudança climática, do aumento de temperatura, encontra esses ambientes mais frágeis, mais vulneráveis, né? E quando a gente devia justamente estar promovendo a saúde desses ambientes. Então, a combinação do aquecimento com poluição, né, com o aumento da poluição química, poluição sólida, né, com a degradação desses ambientes crescentes, ela vai ter um efeito dramático, né, porque essa proteção que eles oferecem não vai estar mais disponível. E isso gera um efeito em cadeia, uma bola de neve que vai só aumentando por si só. Então, esse processo em curso, uma forma importante de lidar com esse processo em curso também é fortalecer esses ambientes. Existem vários estudos que mostram que ambientes mais bem preservados são mais resilientes e conseguem manter por mais tempo suas funções, né? Embora a gente saiba que, mesmo assim, as mudanças climáticas, a previsão é que em 20 anos nós vamos ter uma perda muito significativa de recifes de coral com consequência. E os outros ambientes estão todos ligados e relacionados, né? Não existe uma separação entre esses ecossistemas costeiros. As mesmas espécies dividem esses ambientes, então a gente tem todo um ciclo de interdependência, né? Que quando você tira um componente, os outros todos sofrem, né? Então, essa visão de que o ambiente marinho é conectado numa paisagem, que a paisagem, a integração de todos esses elementos, e cada mudança numa peça desse elemento tem um efeito conjunto, sinérgico nisso tudo, é muito importante da gente ter. Essa mudança climática e esse aumento de temperatura, ao afetar cada um desses ambientes, ele afeta os outros com consequência também. Muito bem, eu acho que esse começo dessa discussão, né, coloca para a gente um entendimento aí de como as coisas funcionam, né, para que a gente possa desdobrar para os possíveis impactos que esse fenômeno pode causar na biodiversidade e na sociedade.
O fato que fica claro é assim, nós temos então gases do efeito estufa que estão sendo emitidos acima da conta e o planeta então tem dificuldade de assimilar, né, de lidar com esses gases. Uma das formas de lidar com esses gases está diretamente relacionada aos oceanos, como foi colocado, né, uma vez que a água do mar tem uma grande capacidade de dissolver o gás carbônico, por exemplo, ou muitos organismos marinhos, a capacidade de sequestrar, que é o termo que se usa mesmo, né, de sequestrar esses gases e estocar esses gases na sua estrutura ou mesmo no solo, né, no substrato. Então, a gente começa a entender claramente a importância do oceano nessa regulação do clima, tirando o gás carbônico ou mesmo reduzindo a temperatura da atmosfera, né, porque o calor está passando para o oceano, um processo que, como o Carlos falou, é muito lento. Nesse sentido, eu queria começar agora a discutir com vocês um pouquinho sobre o que a gente tem de consequências disso. Então, por exemplo, o fato do oceano estar mais aquecido, Carlos, desculpa, o fato do oceano estar mais aquecido, isso traz algum problema para a regulação do clima, para a atmosfera? Que tipo de efeito esse oceano mais aquecido pode ter para a sociedade? O oceano mais aquecido muda o clima do planeta, né? Como o oceano, de certo modo, é o que controla o clima, em qualquer escala que a gente possa estar pensando, meses, a anos, a décadas, a séculos, milênios. E também, o oceano também controla o tempo, né? Vamos dar um exemplo. Muita gente achava que com o aquecimento global, e nós temos que lembrar o seguinte, o oceano, como eu mencionei antes, ele é mais lento, ele absorve esse calor em grande volume, mas a capacidade térmica das águas faz com que, por exemplo, nós já aquecemos a superfície cerca de 1,4 graus e o oceano 0,7, 0,8 graus, a superfície do oceano. Mas perto dos polos, principalmente no Ártico e agora cada vez mais nas margens do continente antártico, ali o aquecimento das águas é maior, porque você tem o derretimento do gelo, do mar de gelo. O mar de gelo reflete 60%. O gelo, a neve, é muito claro, muito reflexivo, reflete 60% da radiação solar, e quando você não tem mais, o oceano reflete só 6%. Então, todo aquele radiação solar extra, entra e aquece. Então, um dos lugares que mais nós temos visto o aumento das temperaturas, passando de 2 graus, é na margem do Ártico, na margem do gelo do Ártico e na margem da Antártica. Então, você aumentou ali bastante a temperatura. E muita gente achou que, puxa vida, o planeta está aquecendo, nem frentes frias mais, as frentes frias seriam mais fracas. Mas olha que coisa interessante e complexa que é essa dinâmica. O aquecimento maior ali na margem do Ártico e da Antártica, ali que nós temos um jato na atmosfera chamado jato polar. Esse gradiente muito frio em cima do Ártico e menos frio nas latitudes médias cria um jato. Esse jato é uma resposta a esse gradiente. Esse jato ele é muito circular. Mas o que aconteceu quando essa água aqueceu muito ali na beira do Ártico e na beira da Antártica? Ele fez com que esse jato não ficasse muito circular. Ele começou a ficar cheio de meandros. Então, era um jato muito circular e agora ele é um jato que tem meandros. O que aconteceu? Quando você tem um meandro, significa que aquele ar muito frio em cima do Ártico, ele chega até latitudes subtropicais. Então, por mais que o número de dias frios já esteja diminuindo devido ao aquecimento global, mas os extremos, aquelas super frentes frias, elas se tornam mais... Vocês devem ter coberto isso nos eventos extremos no último webinar que vocês fizeram. Os extremos de frio podem até ser maiores. E o que nós estamos vendo no hemisfério sul? Isso também começa a acontecer em volta da Antártica. E o que nós tivemos a semana passada? O ciclone bomba em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai. Foi isso, quer dizer, essa penetração de ar frio da Antártica encontra essa massa de ar quente que vem da Amazônia e tem esse ciclone, que é essa explosão
dessa energia, esse contraste gera esse ciclone de ventos acima de 100 km por hora. Então, eu queria mencionar isso, mais no sentido de dizer que os oceanos controlam até o tempo. Agora, é lógico, essa mudança dos oceanos é o que controla toda a mudança. Por exemplo, e vou dar só breves exemplos. Águas mais quentes significa furacões, tufões, etc., ciclones tropicais mais fortes, porque a água evapora mais com a temperatura e o vapor d'água é o combustível da força dos furacões, é a condensação desse vapor d'água que libera o calor que movimenta todos os furacões. Então, os furacões já estão mais fortes hoje. Não necessariamente eles vão ser em número maior, isso a ciência ainda não conseguiu dizer, mas o aquecimento global vai fazer os furacões categoria 5, 4 mais frequentes. Já está acontecendo. Número 2, El Niño, um fenômeno que afeta o clima de todo o planeta, o nosso aqui da América do Sul, secas no Nordeste e na Amazônia, chuvas no Sul, e o fenômeno inverso, o Laninha, também mudanças climáticas vão tornar os El Niños mais intensos, por causa do aumento da temperatura no leste do Oceano Pacífico Equatorial. É ali que a dinâmica do El Niño faz gerar esse fenômeno planetário, que é quando as chuvas saem lá da Indonésia e passam para o meio do Pacífico. Então, só para dizer pequenos exemplos de como é o oceano que controla. E eu quis destacar o tempo, porque muita gente pensa que o oceano é muito lento. Não, essas mudanças climáticas, o aquecimento global faz mudanças nas circulações oceânicas, nas temperaturas oceânicas, que controlam o tempo, o clima, em todas as escalas. Então, é fundamental nós reduzirmos esse impacto e, portanto, atingirmos as metas do Acordo de Paris. É fundamental, como aqui já foi mencionado pela Beatriz, só esse meio grau. Por que toda a ciência está dizendo 1,5 grau de aquecimento global e não 2? Porque os estudos, e a Beatriz pode complementar muito melhor do que eu, mostram que essa pequena diferença de meio grau significa uma grande extinção dos corais. Então, esse é um ponto importante a destacar. Não, isso é fundamental, né? Então, entender no curto prazo o que está acontecendo, né, em função desse aquecimento, mas entender esse efeito de longo prazo, por exemplo, relacionado a essa expansão térmica do oceano que o Carlos mencionou, que pouco se fala, associada ao degelo das calotas polares, que fazem com que o nível do mar aumente. Então, esse é um efeito indireto, né, quer dizer, um efeito claro dos oceanos, mas que tem um efeito indireto do aquecimento na biodiversidade, que eu queria pedir para a Beatriz explorar um pouquinho isso, no sentido também de já fazer uma conexão, Bia, pensando nesses impactos do aquecimento global, não só na biodiversidade. Eu queria que você conectasse um pouco a questão da biodiversidade, dos recifes propriamente ditos, por exemplo, a questão dos estoques pesqueiros e dos impactos na própria atividade humana e na socioeconomia. Pois é, como o Carlos estava colocando, né, alguns ecossistemas são extremamente frágeis e sensíveis a pequenas mudanças, porque eles vivem e evoluíram em ótimos de temperatura, né, que mudaram muito mais lentamente do que a gente está vendo as mudanças agora, então são sensíveis a pequenas variações, que a gente pode achar que meio grau é muito pouco, mas já dentro da série histórica, né, se esse meio grau ele está acima do que esses ambientes estão acostumados a sofrer, eles podem ser alterados. Os recifes de coral são um exemplo clássico disso, né, são chamados de canário da mina porque eles são os primeiros a mostrar os efeitos dessa mudança, e é o que a gente vem vendo ultimamente, né, com a intensificação de eventos de branqueamento, que são fenômenos de interrupção de uma simbiose que existem entre algas microscópicas e os corais, que são organismos coloniais, que pode levar à morte. Essa morte, né, desses organismos, ela quebra a estrutura do ecossistema, né, que tem uma estrutura tridimensional física, e essa estrutura, por exemplo, protege a linha de praia. Então isso já pode ser o primeiro efeito que a gente observa nas populações costeiras, né, a gente perde a proteção desses ambientes a justamente eventos extremos, como o Carlos
estava descrevendo. Ao invés da gente ter só uma situação de aquecimento, fica tudo mais quentinho, né, a gente tem esses eventos também extremos chegando. O que acontece depois de um aquecimento desses? Muitas vezes a gente tem uma chuva intensa. Então você tem, além de você ter tido aquecimento que trouxe o impacto, você tem seguido disso uma chuva intensa que traz erosão, que impacta mais esses ambientes, mas que também afeta, através do aumento de ondas, do aumento de erosão, as populações que moram na linha de costa. Além disso, a distribuição, a mudança na distribuição das temperaturas dos oceanos, mudança dos padrões de corrente, também afetam as espécies, as populações de espécies que são exploradas pela pesca, né? A ciência da oceanografia pesqueira, desde o século passado, ela já mostra que as espécies de peixes marinhos, por exemplo, de crustáceos e de várias outras, são afetadas por variações climáticas, né? São afetadas em quê? Na sua época de reprodução, né? Consequentemente no seu sucesso de recrutamento, que é a chegada de novos indivíduos à população. Então isso traz uma mudança na abundância, no fornecimento de novos indivíduos às populações e também na distribuição das populações. E quem mais é afetado por isso são populações costeiras que não têm mobilidade. Se um recurso muda a sua área de distribuição ou se um recurso muda a sua abundância, uma pesca que consegue ir atrás dos recursos onde eles estão vai ser menos afetada por uma pesca, por exemplo, que é a pesca artesanal, que é dependente do local onde as pessoas vivem. Então, os impactos locais vão afetar mais as populações que também, assim como os recifes de coral, são mais vulneráveis pela sua baixa mobilidade, né, e pela sua grande sensibilidade a pequenas mudanças. Então, a gente tem aí um efeito conjunto de impacto ecossistêmico a nível global, mas aquele impacto local que afeta não só esses ecossistemas, mas também as populações que dependem deles pelos seus bens e serviços. Pois é, Bia, eu acho que isso já começa a mostrar para a gente as várias consequências que a gente muitas vezes não para pensar, que o público em geral não tem conhecimento e que fazem com que a gente então entenda a gravidade desse fenômeno e que demanda a nossa ação urgente. Eu queria pedir para o Paulo explorar um pouquinho, né? A Bia falou da questão do aquecimento e do branqueamento, né? E aí a gente começa a entender duas coisas. Uma, que é a questão dos efeitos sinérgicos. Eu queria que você explicasse um pouco isso, dando alguns exemplos, e falasse um pouquinho dessa questão da distribuição de espécies, do aumento, né, da distribuição, da movimentação das espécies em direção aos polos, e como a gente pode prever isso, que eu sei que é uma coisa que você também está estudando, para a gente ilustrar bem para as pessoas o que está acontecendo, não só nos corais, mas em outros organismos também. Muito bem. O processo de aquecimento, né, ele está atrelado a mudanças numa série de processos biológicos, né? E esses processos biológicos estão atrelados à reprodução, estão atrelados a taxas de crescimento e assim vai. À medida que nós temos esse aquecimento, uma questão, acho que importante que está acontecendo, por exemplo, hoje em regiões tropicais, é uma alteração trófica, né? Ou seja, que você acaba induzindo um efeito em cascata de uma série de alterações de processos. Hoje é muito debatido no Caribe, por exemplo, a explosão populacional de uma macroalga, que é o sargaço, né? Ou seja, além dessa questão que a Bia já levantou, né, do processo de aquecimento, portanto, alterar a relação simbiótica da alga com o coral, esses sistemas recifais também estão vivenciando outras crises relacionadas também ao processo de aquecimento, que estão acirrando ou estão aprofundando a crise, né, do ponto de vista da saúde dos sistemas recifais. Por exemplo, quando uma tonelada de algas ou milhares de toneladas de algas sufocam um sistema recifal, como aconteceu muito recentemente em Fernando de Noronha, ou como está acontecendo esse ano em várias ilhas caribenhas, nós temos, então, a anoxia do sistema, ou seja, a perda completa da capacidade de produzir oxigênio. Ao contrário, o sistema começa a consumir todo o oxigênio disponível e, com isso,
nós temos, de fato, a mortalidade generalizada de manchas gigantescas de sistemas recifais. Eu tive numa reunião ano passado em Guadalupe e foi muito triste vivenciar a experiência de gestores de unidades de conservação, de pescadores, em relação às taxas de mortalidades observadas durante a chegada dessas verdadeiras ilhas flutuantes de sargaço que atravessam cerca de 8.000 quilômetros de Atlântico, né? Não se conhece muito bem a sua origem, mas sabemos que ela se alimenta dos nutrientes, dos fertilizantes derivados do escoamento da superfície, por exemplo, de toda a bacia hidrográfica do Amazonas. Portanto, falando dessas interações complexas que o Turra estava comentando, nós temos o desmatamento da Amazônia, o processo de mineração na Amazônia, alterando a qualidade do escoamento do Amazonas. Estudos recentes de uma doutoranda, Lidiane, evidenciam que essa pluma do Amazonas está cada vez mais rica em ferro, ou seja, existe uma associação, uma correlação positiva do desmatamento com o enriquecimento da água desse rio com alguns fertilizantes. Claro, isso está relacionado também com a ocupação por agricultura, isso também está relacionado à mineração daquele sistema, mas o fato é que existe uma grande integração dos sistemas oceânicos. À medida que nós temos tudo isso acontecendo no Amazonas, eu acho muito importante a gente destacar isso, porque isso está se acelerando no último ano e temos muito medo do que pode acontecer agora, na continuidade desse ano, inclusive com a inauguração da temporada das queimadas, que esse processo se intensifique e esses sistemas recifais, por exemplo, que são tão importantes para as comunidades caribenhas, sejam ainda mais prejudicados. Então, existe sim uma grande interação desses sistemas que está fazendo com que as áreas que estão mais próximas aos trópicos perdam qualidade. E com isso, aqueles ambientes, por exemplo, onde nós tínhamos sistemas recifais que estão já nos seus limites de temperatura, com a combinação de todos esses outros estressores, acabam deixando de existir. Então, existe já farta documentação mostrando que existe um recuo dessas áreas de ocupação para latitudes maiores, como o Turra falou. E nesse processo, algumas vezes, essas populações, essas plantas, esses animais, não encontram nicho, porque mais abaixo nós temos outras cortinas, outros filtros que impedem o seu deslocamento. Então, de fato, é com muita preocupação que a gente vê esse processo, porque nós acreditávamos até recentemente que o processo de tropicalização das latitudes intermediárias iria proporcionar que, à medida que o tempo passasse, espécies encontrassem refúgios, né? E não é isso, infelizmente, que está sendo observado para a grande maioria das espécies. Então, existe sim, infelizmente, em função da velocidade também, né, em função da velocidade que esse processo está sendo observado, a perda efetiva de espécies, ou seja, a extinção acelerada de grupos inteiros. Não é compatível com a evolução, né, Paulo? Esse ritmo, né, não é compatível com o ritmo evolutivo de adaptação, né, dessas espécies. Exatamente, esse é o ponto que eu queria pedir para que vocês falassem, porque esse é um tema também muito pouco tocado, né? A gente tem assim as mudanças, e daí vocês dois mencionaram, e o próprio Carlos já tinha falado, que essas mudanças são muito rápidas, são muito mais rápidas do que já aconteceu na era geológica do planeta, na história do planeta. Então, você tem um fenômeno que tem uma sua velocidade acelerada e tem um outro fenômeno que é a questão da própria evolução biológica, que tem uma velocidade. E se essas velocidades são diferentes, né, você acaba tendo, então, um desacoplamento. E aí, por exemplo, os recifes de coral, as espécies de interesse econômico ou as espécies fundadoras ou que são importantes para a estruturação dos ecossistemas, elas acabam ficando pelo caminho. Faz sentido isso? Faz muito sentido.
Quer dizer, quer complementar, né, logicamente faz sentido, mas é uma desgraça, né? Não faz sentido nenhum, a gente está vivenciando isso. Né? E até nos remete, né, que a gente sempre fala, estamos preocupados com os recifes de coral. Na verdade, nós estamos preocupados conosco, né? Porque nós somos os efêmeros, né, na história evolutiva do planeta. Os recifes de coral estão aí há milhões de anos, houve aumento de temperatura, diminuição de temperatura, subida de nível do mar, recessão de nível do mar, mas tudo isso dentro de um tempo, né, em que os recifes foram se adaptando. Agora, dentro da atualidade, o que a gente está vendo é uma mudança rápida, né, que esses bens e serviços não vão ser mantidos para que nós continuemos recebendo, né, sendo beneficiários desses bens e serviços, e esses sistemas não vão se adaptar para continuar funcionando da mesma maneira. Então, a gente está realmente num momento sem precedentes, né, tanto dessa mudança provocada como das consequências para a biodiversidade, né, e a grande questão que vem à mesa é que nós somos os elementos causadores dessa mudança pelas nossas atividades. Então, é uma crise provocada por nós mesmos e que tem que ser mudada por nós mesmos. É uma crise de responsabilidade que a gente está discutindo pelo nosso efeito que vai ter isso em nós mesmos. Né? Então, não é uma questão da gente salvar esses ambientes em si só, né? É uma questão muito, muito mais ligada à nossa própria sobrevivência no planeta, ou pelo menos da sociedade que nós construímos nesse ótimo climático, né, professor Carlos pode falar melhor disso, mas é um ótimo climático que permitiu a evolução da nossa civilização, e agora a gente altera isso e vai sofrer as consequências disso num tempo em que nós não estamos preparados, aparentemente, pelo menos não na intenção. Eu queria complementar um pouco, porque se fala muito... se discute muito um conceito que tem surgido nos últimos anos chamado geoengenharia. Geoengenharia seria como nós podemos utilizar ferramentas modernas de tecnologia para reduzir o risco da mudança climática. E uma das que mais tem sido discutido é você reduzir a incidência de radiação solar. Por exemplo, simulando o comportamento de erupções vulcânicas de grande intensidade, quando se arremessa uma quantidade muito grande de dióxido de enxofre na estratosfera lá em cima, 20 quilômetros de altura, e as reações químicas transformam isso em sulfatos, e esses sulfatos eles refletem radiação solar. Então você diminui. Quando tem um super furacão, você, por alguns anos, diminui a quantidade de radiação solar que chega na superfície, até os eventos do tempo, tempestade, chuva, tal, remove esse sulfato. Então, uma das soluções que se propõe de geoengenharia é ficar jogando esses sulfatos lá na estratosfera, com aviões ou balões, e diminuir a radiação solar. Só que quando as pessoas propõem isso, eles esquecem uma coisa fundamental. Se nós fizermos isso para diminuir a temperatura, mas nós continuarmos a emitir dióxido de carbono, o oceano absorve esse dióxido de carbono. Aí, as reações químicas, isso vocês já mencionaram aqui, as reações químicas aumentam a acidez dos oceanos. E se essa acidez continuar a aumentar, o risco para a biodiversidade, e a Beatriz e o Paulo podem comentar isso, são gigantescos. Inclusive, há simulações mostrando que se nós continuarmos a aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera e o oceano absorve uma parte considerável disso, vamos chegar num nível de acidez nos oceanos no final desse século que não existe há 25 milhões de anos. E talvez a Beatriz e o Paulo pudessem comentar o que isso significa. Em 100 anos você muda a acidez de uma forma que não existe há 25 milhões de anos. Então, portanto, soluções de engenharia como essas, que tem até muitos grupos econômicos que querem apoiar, esquecem o risco para os oceanos. Muito bem colocado, Carlos. Tem muita relação com acidificação também. Santa Catarina e o Brasil, eles começam a se destacar como grandes produtores de moluscos, né? Bivalves, organismos que são muito apreciados na culinária mundial. Aqui em Santa Catarina, nós temos a Fena Ostra, uma festa só para comemorar
as safras de ostra. Mas, muito bem. As perdas relacionadas às últimas ondas de calor, de alguns fazendeiros, depoimentos de pessoas extremamente preocupadas, foram de 70% de ostra, Cassostreia gigas, uma espécie que foi introduzida no Brasil já há bastante tempo e que é comercialmente utilizada em boa parte do sul e boa parte do sudeste também. Da mesma forma, então, nós temos aí um contingente muito grande de aquicultores impactados pelo processo de aquecimento do planeta. Já está acontecendo. Por outro lado, nós temos os catadores de berbigão, um outro bivalve que acontece, que ocorre na areia, não é? E esses catadores viviam desses outros moluscos, espécies aqui de Santa Catarina, e que em 2016, numa onda de calor, nós tivemos a mortalidade de cerca de 60% do banco, ou seja, aquelas populações que viviam daquele recurso natural não tinham mais como conseguir sua subsistência. Isso foi um evento. Um evento foi capaz de dizimar todo o ganha-pão de uma comunidade de pescadores artesanais. Eu fiz uma conta rápida, e se nós colocarmos na mesa a rentabilidade da produção de ostra de Santa Catarina, não é? Usando valores de mercado europeu, nós temos o preço da ostra variando em torno de 3 euros o quilo. Nós temos a produção de cerca de 2 milhões de toneladas, 2 milhões de toneladas, 2 milhões e meio de toneladas por ano de ostra. Isso produziria um mercado da ordem de 4 a 10 bilhões de euros por ano. Então, nós estamos falando de prejuízos econômicos, não é? Da ordem de 1 a 3 bilhões de euros, considerando o aquecimento. Se nós considerarmos a acidificação, que o professor Carlos está muito bem colocando, nós temos esse valor variando de 4 a 6 bilhões de euros, porque as ostras, o processo de acidificação não só compromete a construção da casquinha da ostra, ele diminui a capacidade que essas ostras têm de se defender de doenças, se defender de predadores. Então, de fato, compromete a produtividade. Se nós juntarmos os dois estressores, o aquecimento e a acidificação, nós estamos falando de mortalidade da ordem de 90%. Isso significa prejuízos bilionários, por exemplo, para um contingente de milhares de pessoas que dependem essencialmente desses recursos naturais e desses serviços ecossistêmicos que estão completamente dependentes desses valores de temperatura e desses valores de acidez ou de pH, como nós dizemos, da água do mar que nós temos hoje. É muito importante isso. Eu queria passar a palavra para a Bia e a gente ir caminhando para uma reflexão final. O Paulo enfatiza aqui, ele descreve muito claramente essa ideia de efeitos sinérgicos e cumulativos. Então, a acidificação e a temperatura. A Bia já tinha falado antes da questão da poluição e da temperatura e da necessidade da gente ter ambientes com uma qualidade ou com uma saúde que permita com que eles lidem com essas mudanças de uma forma um pouco melhor, reduzindo esses outros estressores, né? E com isso, esse é um elemento que eu queria trazer. O outro é que nos corais, especialmente, a gente tem a possibilidade de olhar para o passado e entender o que aconteceu no passado, olhando a sua estrutura, né? E a composição química dessa estrutura, a gente tem como entender como que foi a atmosfera milhões de anos atrás. E isso indica para a gente que a informação é fundamental para a gente integrá-la ao longo do tempo e pensar o futuro, né? E esse pensar o futuro remete a técnicas, a estratégias e a contas e a equipamentos que não são triviais, né? E aí eu queria pedir para a Bia enfatizar um pouco a importância das unidades de conservação
nessa temática que a gente está falando e depois passar a palavra para o Paulo, para o Carlos, para mencionar como é que a gente, então, produz a ciência que a gente precisa para equacionar essas questões, já entendendo que a gente tem que fugir um pouco de algumas panaceias que parecem soluções, mas às vezes não são como aquela que o Carlos falou, relacionada à geoengenharia. E daí a gente vai caminhando para o fechamento. Tá bom. Bom, você me provocou em relação a áreas protegidas, né? E, enfim, não é de hoje que é reconhecido amplamente, né, pela ciência e como ferramenta de gestão a importância de nós termos algumas áreas onde esses efeitos de vários estressores sejam minimizados, né? Isso é importante para preservar, para a gente poder observar como esses ambientes se desenvolveriam, né, sob menor impacto, mas também para que esses locais sirvam como bancos para populares adjacentes, né? Então, as áreas protegidas têm sido colocadas várias vezes como dinheiro que a gente coloca no banco para ser exportado para áreas lá de fora. Então, é um dos objetivos, né, enfim, de vários acordos internacionais, a gente ter esse nível de proteção aumentado, a gente ter garantido áreas onde os ciclos são mantidos, onde os impactos são minimizados, mas é muito difícil proteger essas áreas marinhas contra mudanças climáticas. O que a gente está fazendo é aumentando a saúde delas, como a gente dizia lá no começo, aumentando a saúde dos ecossistemas para que eles possam reagir e que eles possam resistir e ser mais resilientes, que é quando o ecossistema é capaz de voltar a seu estado anterior perante as mudanças climáticas, por exemplo, né, ou qualquer impacto, qualquer estressor. Nós estamos longe ainda de áreas onde esses impactos sejam minimizados, e nós também estamos longe da marca necessária de um manejo costeiro integrado, porque não adianta você proteger algumas áreas e deixar com que impactos maiores continuem afetando essas regiões, né? O exemplo da acidificação que Carlos colocou e que Paulo complementou, por exemplo, né? A maioria dos organismos marinhos tem estruturas calcificadas e que evoluíram num sistema de abundância de carbonato, né? E a gente, com a acidificação, nós estamos reduzindo isso, então isso vai afetar a estrutura de todos os organismos, né? Não tem como a gente minimizar esse efeito mesmo com áreas protegidas. Isso posto, Turra, você falou uma coisa, não existem soluções fáceis, eu acho que não existem soluções isoladas também. Não existe uma panaceia que vai ser a grande reforma da natureza que nós vamos implementar e conseguir fazer. É claro que restauração de recifes de coral, por exemplo, é importante, assim como é importante restauração florestal, né? Mas diminuir o ritmo de degradação é muito importante também. Então, tudo junto é muito importante. A gente tem que evitar achar que uma solução vai substituir a outra. Nós temos que caminhar com extrema urgência rumo a todas as soluções. E se a gente tem uma grande desvantagem agora, de talvez a gente nunca ter tido um conjunto de mudanças ambientais provocadas pelo homem tão grande, tão dramático, né? E ao mesmo tempo uma reação tão pequena a isso, nós temos uma ciência que nos apoia e que hoje em dia consegue entender os fenômenos de uma forma muito mais global. Eu acho que você está nos provocando um pouco, né, Turra, também de que ciência nós precisamos e que condições nós precisamos dessa ciência que nós estamos aqui no Brasil, né? Então eu acho que em tudo nunca precisamos tanto da ciência e nunca precisamos tanto de uma ciência integral que compreenda a questão sistêmica como um todo, né, e que faça essa análise integrando todas as áreas da oceanografia e, enfim, todas as áreas de estudo no planeta, porque a gente não tem mais efeitos isolados, esses efeitos são imprevisíveis, né. O professor Carlos citou aí, por exemplo, uma solução, que é a solução do aumento, né, do escurecimento global, e que outros efeitos que isso pode trazer. Então, a gente precisa considerar integralmente, então a gente precisa de muitas pessoas pensando, e a gente precisa cada vez mais de investimento na ciência, que realmente é o que nos vai guiar nessa difícil jornada que a gente tem pela frente. Pois é, e aí eu acho que um exemplo que eu queria trazer, e passar a palavra para o Carlos, é a questão do sistema global, né, terrestre, o sistema terrestre, que foi criado no Brasil, né? A gente tem um modelo brasileiro de sistema global, eu creio que no mundo são 7 ou 8, e isso foi uma criação do Carlos, e a gente tem nessa possibilidade o caminho para integrar essa complexidade, ou seja, não é uma coisa simples. Mas aí eu queria não falar tanto
do modelo, mas sim falar do que está por trás dele, que é uma visão política que valoriza a importância da ciência e que cria esses caminhos para que a gente consiga hoje, né, em qualquer instituição brasileira, acionar um supercomputador, né, que está no INPE, e que, me corrija se eu estiver errado, Carlos, por favor, e para poder entender o que está acontecendo, o que pode acontecer no futuro e de que forma determinados tipos de atividade podem nos ajudar a combater esse grande problema. Carlos, como que você vê isso? A gente vive um momento político complicado em relação ao entendimento da ciência, entendimento da importância do meio ambiente, mas eu queria te ouvir um pouco, você que foi e tem sido um grande protagonista nessa questão de fortalecimento da ciência. Temos saída? Não temos outra saída que não seja o fortalecimento da ciência. Nós, em função da grande repercussão que o quarto relatório do IPCC, aquele que foi agraciado com o Prêmio Nobel em 2007, o então ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, ele me chamou, eu era pesquisador do INPE, e me propôs ajudar. Ele pediu o que nós podemos fazer, e nós propusemos a ele a criação de uma rede de pesquisadores em todo o território nacional. E ele apoiou. Em 2008 foi criada a Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas, a famosa Rede Clima. A Rede Clima foi estruturada para não ser uma coisa só do Ministério da Ciência e Tecnologia ou só dos institutos do Ministério, que seria o INPE, o INPA. Foi criada para ser uma rede de capacitação, uma base para o Brasil avançar com a ciência importante para a sustentabilidade, quer dizer, como que o Brasil, quais informações o Brasil precisa para entrar numa trajetória de sustentabilidade, com relação às mudanças climáticas, mas com relação a vários outros tópicos. E nós criamos a Rede Clima em todo o Brasil, em todas as áreas, por exemplo, a de oceanos, envolvemos todas as universidades, em todo o Brasil, não foi uma coisa voltada só para o Sudeste, onde o desenvolvimento científico é mais avançado, Sudeste e Sul. E eu acho que a Rede Clima, ela tem sido, eu acho que o Brasil se destaca no mundo dos países em desenvolvimento como um dos países que mais tem cientistas avançando com conhecimento relevante, o conhecimento da ciência básica até a ciência aplicada. Vários de vocês aqui, Beatriz e o Paulo, falaram de ciência aplicada, como que isso, não só para proteger a biodiversidade oceânica, mas como que isso pode se transformar em melhor qualidade de vida dos brasileiros. Então, a Rede Clima, sem dúvida, foi muito importante. Hoje são centenas de cientistas brasileiros em todas as universidades, institutos de pesquisa, e que nos coloca numa posição importante, que é a capacidade autônoma de gerar conhecimento. Nós não somos só compradores de conhecimento gerado fora. É muito importante isso para o desenvolvimento. É quase impossível um país chegar a ser desenvolvido se ele não tiver capacidade própria de gerar o conhecimento que contribua com o seu desenvolvimento sustentável. Então, a Rede Clima é muito importante, ela se consolidou muito. E é lógico, o que nós estamos vendo a partir de 2013, quer dizer, o Brasil em 2013 teve o ano com maior investimento da história brasileira em ciência e tecnologia. Depois de 2014 começou a diminuir, a recessão 2015, 16, 17 derrubou os orçamentos em ciência e tecnologia. A partir de 2019, essa perda continuou, inclusive com uma dimensão, infelizmente, ideológica, de diminuir a importância da geração própria brasileira de conhecimento científico e tecnológico. Então, nós estamos num momento que esperamos que passe, né? Porque não existe possibilidade de nós imaginarmos um país desenvolvido, um país de classe média, um país de bem-estar social, um país que tem a maior biodiversidade do mundo e que proteja a biodiversidade, um país que pode ajudar muito na restauração a mitigação das mudanças climáticas, por exemplo, restauração de florestas, restauração de mangues, enorme sumidouro de carbono. Então, é muito importante que nós possamos reverter, como sociedade democrática, essa tendência de diminuição dos investimentos
e apoio de ciência e tecnologia. É uma luta que todos nós, cientistas, temos que fazer, nós temos que envolver a sociedade civil, nós temos que mostrar para a sociedade civil a importância do que a ciência brasileira faz, principalmente a ciência de mudanças climáticas. Eu estou muito esperançoso, porque a sociedade brasileira começa a dar sinais que não vai aceitar essa queima da capacidade científica do Brasil. Eu começo a ver que a democracia ela começa a dar sinais que ela não vai aceitar o que vem acontecendo nos últimos anos, e vamos torcer para que nós consigamos colocar de novo o Brasil numa trajetória de um país em que a ciência é muito importante para o bem-estar da população e para o desenvolvimento. E, Carlos, eu posso te dizer que aqui, né, citando 2 exemplos de pesquisadores do ambiente marinho, a Bia e o Paulo, que são aguerridos, obstinados, né, são pessoas assim que vêm trabalhando de uma forma intensa, formando recursos humanos, trabalhando de uma forma bastante integrada, abrindo várias frentes e buscando articulações para a gente caminhar nesse sentido de uma pesquisa mais integrada e integral, né, uma ciência integral, como a Bia menciona, e a gente buscar esse patamar que a gente tanto precisa, né, de um país autônomo, um país que gera ciência, gera conhecimento, independente, né, e que consiga, então, garantir o bem-estar social de todos, né. Eu creio que os oceanos são importantes para isso. Eu queria pedir para que vocês deixassem uma mensagenzinha bem curtinha de esperança e né, para o futuro. Paulo, por favor. Pô, Turra, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com a Bia, com o Carlos e com você, foi muito bacana, valeu mesmo. Isso dá esperança per si, né? Ou seja, de nós termos a dimensão da quantidade, da qualidade da informação, do conhecimento científico que nós temos, né, adquirido, instalado e sendo disseminado pelo Brasil. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma resposta muito alta e em bom tom para todos aqueles que negam o valor da ciência, que sim, a ciência é importante. Essa ciência que já sinaliza muito rapidamente com vacina para coronavírus, essa ciência que está, de alguma forma, freando uma pandemia que é uma calamidade global, essa ciência se mostrou, talvez, a grande aliada da humanidade para sustentar o bem-estar social. Então, é essa mesma ciência que vai aumentar a nossa resiliência segundo essas mudanças climáticas que, infelizmente, já são inadiáveis. Elas estão acontecendo, né? O ciclone bomba em Santa Catarina, o telhado da casa do meu vizinho sabe muito bem disso. Ou seja, nós não temos outra saída senão a ciência. Eu costumo dizer o seguinte, que nós hoje vivenciamos um momento que é de desvalorização de ciência e, por outro lado, nós estamos intensificando os prejuízos ambientais ou a degradação da saúde ambiental. Ou seja, nós estamos produzindo uma tempestade ideal aonde estará no epicentro, nós estaremos no epicentro dessa tempestade. Nós seremos os grandes impactados pelo processo de mudanças climáticas que está se acumulando, que está se intensificando. Então, nós precisamos valorizar a ciência para que ela construa as ferramentas para interromper esse ciclo vicioso. Obrigado. Bia, uma mensagenzinha final bem rápida. Tá. Eu queria destacar a importância da comunicação da ciência, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Também o imenso prazer de estar aqui com todos vocês, é isso que nos estimula, e eu espero que estimule também a imensa quantidade de jovens cientistas que estão aí, que se perguntam como que vai ser o futuro deles, né? Então, essa mensagem que Carlos também já falou, vai melhorar, né? A gente tem que ter esperança e construir a nossa própria esperança, né? A nossa esperança também ela tem que ser construída pelos nossos próprios atos, pela conectividade que a gente tem que ter com outras pessoas e principalmente com a sociedade. Então, eu acho que a nova ciência, ela também traz, isso tem acontecido nesses tempos de pandemia, uma maior integração e comunicação para que a sociedade possa entender, né? Possa entender o que está acontecendo e possa entender o papel da ciência também e possa também demandar
mais dessa própria ciência, né? Então, eu acho que esse que é o nosso futuro, e eu vejo muita esperança nisso, nessa construção, cada vez mais com as ferramentas modernas. A gente tem vivido isso muito durante a pandemia, né, de comunicação, de integração e de fortalecimento, que, sem dúvida, eu acho que as palavras do Carlos e do Paulo foram perfeitas. A gente não constrói uma nação desenvolvida, com um futuro justo socialmente e ambientalmente, sem a ciência, né, e sem que o povo também entenda, que a população também entenda o que é a ciência, e também participe dessa ciência. Então, não só fortalecer, mas também disseminar, alcançar e expandir cada vez mais esse diálogo, né? Então, isso também tem feito muito bem, né, Turra? Tem sido um agente importante nisso, e eu acho que essa que é a nossa grande esperança do que a gente pode fazer no futuro. Sem dúvida. Carlos, uma mensagem final de sabedoria e estímulo. Depois de talvez uns 10 anos de um enorme crescimento do movimento anti-ciência mundialmente, inclusive nos países desenvolvidos, é algo que nem os cientistas sociais ainda conseguiram descobrir, como que no século XXI, com tanto bem-estar que a ciência trouxe problemas também. A ciência desenvolveu armas nucleares, mas assim, a ciência é o que traz o bem-estar moderno. E o movimento anti-ciência começou a crescer enormemente nos últimos 10 anos, inclusive apoiando muito o poder político, né? Como nós vimos nos Estados Unidos e no Brasil e vários outros países. Mas a boa notícia é que a pandemia Covid-19 está fazendo novamente a população mundial confiar na ciência. As últimas pesquisas de opinião, globalmente falando, mostraram um significativo aumento da confiança na ciência por causa da Covid. E também nos mostra um movimento muito importante de colaboração mundial entre todos os cientistas ignorando determinações ideológicas e de poder político, e se unindo para achar soluções, para indicar os riscos da pandemia. Então, essa é uma boa notícia. E espero que isso se catalise e se solidifique no Brasil. Quer dizer, a população entender que a ciência ela não deve ser ideológica, ela não é partidária, ela não existe para fortalecer movimentos antidemocráticos, ela é para o bem-estar de todos. Vamos torcer que isso nunca mais volte atrás. Com certeza. Acho que essas mensagens trazem esperança, trazem uma visão de futuro, não só para os oceanos, para a ciência, para a sociedade brasileira e mundial, mas também, né, informa e enfatiza a importância da política, não a política partidária, mas a política do dia a dia. Nesse sentido, eu queria agradecer enormemente Carlos, Bia e Paulo pela participação, pelo compartilhamento da sabedoria de vocês, da vivência de vocês. Muito obrigado. Queria agradecer também à Cátedra Unesco, a equipe da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e do IEA pelo total apoio na realização dessa série. Queria agradecer a audiência, né, e dizer que, se você gostou, peço que você dê o seu joinha, dissemine, compartilhe com seus amigos nas suas redes, porque é importante que a gente aumente a abrangência e a inserção dessa temática na sociedade. Deixe também comentários, sugestões de novos temas. Creio que a gente vai continuar nessa discussão dos temas relacionados aos oceanos. No próximo episódio trataremos do tema a poluição visível, o lixo no mar, e com isso vamos então caminhando no entendimento um pouco mais abrangente de todas as questões, ou de boa parte delas, que afetam os oceanos. Sem deixar de repetir a frase, que talvez seja a frase que todo mundo deseja, e dos mares o melhor. Fiquem bem. A gente pensar no lixo da casa da gente, não tinha tanto plástico antigamente, mas agora é quase tudo plástico, pelo menos em termos de volume. A gente tem falado muito também de valorização. Quando você valoriza o resíduo, ele não é lixo e nem rejeito, mas ele é um material, o descarte inadequado, ele é bastante inibido. A gente tem um plano estadual, a gente tem planos locais, planos regionais, e agora vamos ter um plano específico de combate ao lixo no mar.
o que para nós vamos dizer assim, dá para pensar de forma altiva.